Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Essa mensagem dita por Jesus é uma mensagem de escala universal. Jesus não disse apenas para um ou para outro, mas disse para todos. Todos os que queriam segui-lo não poderiam fazê-lo se não fosse dentro de algumas condições apresentadas no texto. Jesus foi o maior exemplo daquilo que pregou, pois ele mesmo viveu tudo o que pregou. Ele disse para aqueles que queriam segui-lo que a primeira condição não era apenas andar com ele ou pregar a sua mensagem ou ser um simpatizante. Ele disse que se alguém quer ser seu seguidor, deve antes de tudo negar a si mesmo. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, não veio somente para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Ele veio em prol de uma missão que sabia que lhe causaria dor e angústia, de que seria provado e julgado, condenado pelo tribunal dos homens. Ele conhecia os obstáculos, bem como as pedras que estariam em seu caminho, e conhecia sua missão. Mas ele não se orgulhou de ser igual a Deus, e submeteu-se à vontade do Pai. Foi obediente, aceitou seu destino e carregou a sua cruz. Jesus não era como os fariseus. Ele tinha moral para aconselhar sobre aquilo que indicava que fosse feito. Ele negou a si mesmo, esvaziou-se e assumiu a natureza humana e suas limitações e dores. Ele assumiu a sua cruz, desde toda a eternidade, teve todo o tempo do mundo para negá-la, mas agarrou com todas as suas forças e conquistou muitas vidas na cruz do Calvário. Para muitas pessoas, a cruz remete à ideia de dor, de negação, de submissão e de obediência a Deus. De fato, ela representa tudo isso, mas não devemos esquecer que ela é a ponte que liga a terra aos céus, o eterno com o temporal, o visível com o invisível. Nem a carne e nem o sangue podem herdar o reino de Deus. Só por meio da cruz é possível herdarmos o reino de Deus. Veja o exemplo do ladrão da cruz. Quando viu o Cristo de Deus crucificado, logo acreditou na herança do reino e pediu para que o Senhor se lembrasse dele, e pelo seu ato de fé teve as portas do paraíso abertas. O ângulo que olhamos para a cruz de Cristo faz toda a diferença, pois podemos focar no objeto da dor, negação e sofrimento, ou podemos olhar para o Senhor que foi pregado nela e sermos salvos, conforme a promessa que diz: Olhai para mim e sereis salvos. Isaías capítulo 45, versículo 22. Não devemos tomar a cruz somente hoje ou amanhã, mas todos os dias. Ela precisa ser encarada todos os dias como objeto de desejo e de salvação, ainda que traga lembranças de negação, de dor e sofrimento, ainda assim devemos nos assegurar e agarrar a nossa cruz. Todos os dias devemos carregá-la em direção ao nosso Gólgota particular. Devemos trilhar a via dolorosa que Cristo abriu o caminho. Ele aplanou os caminhos acidentados. Deus proveu o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Em muitas igrejas tem-se negado e omitido a mensagem da cruz. Esconde-se o aspecto da natureza pecadora do homem. Não se estimula mais seguirmos os passos de Cristo. Muitos pregadores professam um evangelho sem cruz, um evangelho sem caminhada, sem negação, sem santidade, sem quebrantamento, sem comprometimento real com o reino de Deus. Jesus andou pelos templos, andou pelas ruas, deixou suas pegadas e exemplo por onde andou. Contudo, ele não andou somente por locais agradáveis. Ele também andou por vales de sombra de morte durante sua vida e ministério. Foi muito perseguido, foi mal falado e ridicularizado. Procuravam constantemente condená-lo e matá-lo. Foi rejeitado desde o dia em que nasceu, pois não havia lugar para ele na hospedaria do mundo. Sua cruz era grande e pesada demais para ser abrigada no interior do coração dos homens, pois está escrito: Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Para segui-lo é preciso pisar onde seus pés pisaram. Somos peregrinos e não tem lugar para nós neste mundo,
assim como não teve para Cristo. Aqueles que querem negar a sua cruz certamente serão aceitos diante dos homens. Terão os melhores lugares nas hospedarias, hotéis e lugares de destaque. Serão acolhidos e benditos, aclamados e ovacionados, amigos de multidões. Eles cabem em todos os lugares, pois não carregam consigo o peso da cruz, nem pagam o preço do discipulado de Cristo. Contudo, o passaporte para entrar nos céus é a cruz. Deve-se lembrar que a única bagagem que aceita no céu é a cruz. Ela é o nosso passaporte para o check-in nas moradas celestiais. Que em Cristo Jesus, no nosso Senhor, nos dê fé e força para carregar a nossa cruz, nos dê humildade e sabedoria para negarmos a nós mesmos. Ao nosso Rei sejam dadas a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.